Mas vamos lá. A ideia hoje aqui, pessoal, é explicar um novo indicador que que nós desenvolvemos aqui, que nós apelidamos aqui de HFT Hunter, tá? E por que HFT Hunter, tá? A sigla HFT, ela, ela vem de High Frequency Trading, tá? A gente usou o Hunter para dizer que ele é um caçador de robô de alta frequência, né? No site nosso, lá na Bot Invest, nós temos uma área lá, que eu vou até colocar rapidamente aqui só para vocês verem, que fala um pouquinho aqui na área de blogs, que fala um pouco mais do que é o robô de alta frequência, tá? Então, seria interessante depois vocês também darem uma olhadinha lá. Embora eu aqui hoje vai explicar bem o que é um HFT e como ele funciona, né? Vamos aqui para o próximo slide, né? O HFT, no final das contas, ele é na verdade, são processos automatizados que fazem negociação, tá? Só que a diferença, por exemplo, do multistrategy, é que esse cara ele faz milhares de negociações por segundo, tá? Contando um pouquinho da história do que foi os robôs de HFT, né? Eles surgiram nos Estados Unidos por volta de 1998, né? Mas foi a partir do início dos anos 2000 que as instituições financeiras começaram a investir muito dinheiro no aprimoramento e desenvolvimento desses HFTs, tá? É, é, e o que acontece, né? O HFT ele faz milhares de negociações por segundo. Essa agressividade que ele tem e até o nível de independência que esses HFTs têm, que os caras põem para rodar e antigamente existia o quê? Um monte de mesa de negócios nas instituições financeiras e os caras ficavam negociando na mão ali, né? Isso não existe mais. Hoje o que você tem são HFTs que fazem tudo automaticamente, né? Então, esse nível de independência, ele gerou, inclusive, em maio de 2010, um problema seríssimo lá na Bolsa Dow Jones, lá dos Estados Unidos, tá? Porque aconteceu o seguinte, os robôs começaram a vender, começou a startar outros robôs que começaram a vender também, e aconteceu o seguinte, a Dow Jones nesse dia caiu mais de 9%, tá? Isso foi o dia certo foi 6 de maio de 2010, tá? Foi um evento que aconteceu por conta desses robôs, dessa independência dos robôs, né? Que foi conhecido como Flash Crash, tá? Então isso é apenas um exemplo, né? Então a ideia qual que é, né? A ideia nossa na criação do HFT foi justamente desenvolver um indicador que conseguisse observar essas grandes frequências de negociação em segundos e tomar uma decisão, a ideia sendo em conjunto com a instituição financeira, tá certo? Porque o que acontece? Nós não temos condições de competir com o banco, né? Então, é melhor que a gente se junte ao banco, ou seja, o que o banco estiver fazendo seria interessante que nós fizéssemos também, né? Então, aqui, eu vou mostrar aqui embaixo, eu vou até aumentar, porque senão a tela ela fica pequena. Deixa eu só ampliar aqui para vocês poderem enxergar isso aqui. Isso aqui é uma informação que eu capturei. Eu todo dia eu baixo todas as transações que acontecem na bolsa, tá? Só para vocês terem ideia, esses volumes que vocês estão vendo aqui, aqui é C é compra e V significa venda, tá? Eu fiz um agrupamento de quantidade de volume agrupado por negócio e segundo, tá?
Olha os valores que nós temos aqui, só para vocês terem ideia. Esse valor aqui é no mini índice, tá? Foi pego do dia, agora recente, foi sexta-feira passada, tá? Então, aqui, às 10 horas, 35 minutos e 26 segundos, só nesse segundo 26 aqui, foram 17.169 compra de contratos, só de compra, tá? Um valor maior ainda, esse aqui, ó, né? Às 12 horas, 28 minutos e 32 segundos, neste segundo 32, foram 27.177 vendas de contrato. Ou seja, num segundo, para vocês verem a pancada que são esses HFTs de instituição financeira, tá? Tem outros valores aqui, grandes aqui, né? Eu separei, então, o agrupamento ele é feito por segundo, tipo de negociação, compra ou venda, e que sejam maiores que 10 mil, tá? Mas olha só para vocês terem ideia dos valores, né? Deixa eu voltar aqui. Vejam que interessante. Se eu alterar essa pesquisa que eu fiz, que é maior ou igual a 10 mil, para maior ou igual a 5 mil, com o mesmo tipo de agrupamento, segundo tipo de negociação, isso ocorre mais de 78 vezes, tá? Eu estou falando por segundo, tá? Então a coisa é muito violenta, né? Então a ideia do HFT é justamente essa, a gente tentar fazer aquilo que a instituição financeira está fazendo, ou seja, seguir o que eles estão fazendo. Olhando o que, vou um pouquinho mais para frente agora, analisando o fluxo de negociações para determinar a tendência do preço, ou seja, se vai subir ou se vai cair, né? Entendendo o fluxo de negociações, o que seria? Volume de negociações em um determinado tempo. Isso é fluxo de negociações, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo do que seria o fluxo de negociações. Então, imaginemos que das 10 horas da manhã, 5 minutos e 15 segundos até 18 aqui, ou seja, 3 segundos depois, ocorram 5 mil vendas e 2 mil compras em 3 segundos, tá? O HFT tem capacidade de verificar isso, tá? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual a tendência que a leitura acima indica? Se alguém quiser responder, pode responder. Observando esta leitura, em 3 segundos ele fez 5 mil vendas e 2 mil compras. Qual que é a tendência do preço neste caso desta leitura? Alguém? Venda. Perfeito, é isso mesmo, porque você tem mais venda do que compra, tá? Então vamos lá, eu vou aumentar aqui um pouco de novo. Aqui é no site, como os parâmetros eles vão do HFT Hunter vão ficar, eles estão hoje, este cara é o último parâmetro lá dentro do site, tá? Eu vou falar de cada um desses parâmetros, vou explicar o que cada um deles faz, né? Como ele reflete na utilização do HFT, tá? Mas é interessante vocês saberem também que ele não olha só o volume de negociações, você também pode utilizar quantidade de ordens também, tá? Então, não só volume de contratos, mas também quantidade de ordens enviadas, né? Deixa eu ir para o próximo aqui, vamos na explicação de cada um dos parâmetros, tá? Então, ele, como os outros indicadores que nós temos lá, você pode habilitar ou simplesmente não habilitar ele, tá? Esse cara também, né, comentando que você pode fazer uma combinação do HFT com os outros indicadores também, né? Ele é aberto, né? Dá para combinar, por exemplo, com Bollinger, dá para combinar com MACD e com outros indicadores, sem problema nenhum, tá?
Então vamos lá. Depois você tem aqui, ó, retornar se todas as faixas de tempo forem iguais. O que acontece? Esse cara, você pode criar vários níveis de análise de tempos e volumes, tá? Então, eu posso, por exemplo, colocar uma análise por exemplo, num tempo de 1 segundo, depois uma outra análise de 2 segundos e outra análise de 3 segundos. Ele vai olhar esses 3 tempos ao mesmo tempo, no mesmo momento, tá? Então, por isso que ele tem esse item para você determinar o seguinte: se a maioria dessas leituras forem, por exemplo, se todas elas forem para compra, ele vai fazer compra. Se tiver sim, né? Se você colocar não, então se a maioria for compra, por exemplo, 1 segundo foi compra e 2 segundos foi compra e o terceiro foi venda, ele vai fazer compra porque a maioria foi compra, tá? Então, isso é para quando você cria mais de um nível, para dizer o que a maioria dos níveis estava indicando, tá? Aqui, zera contadores após a finalização da negociação, é assim que ele faz a negociação, então o indicador verifica, vê lá, olha, é compra, ele fez compra, a hora que terminar a negociação, que finalizar, ele vai zerar os contadores dele para começar a ler de novo, tá? Se você colocar não, ele vai continuar. Então, o que pode acontecer é o seguinte: ele fez um trade, por exemplo, de venda. Ele acabou de terminar, mas o indicador já tinha indicado para ele, falou, ó, já vai fazer agora a compra. Ele pega, já não espera nada, ele já está valendo internamente, ele fala assim, ó, vou fazer compra agora. Então, isso é uma coisa, se você quiser, por exemplo, fazer com que ele zere a sua leitura para ler novamente depois, tá? Eu vou mostrar para você, eu tenho um vídeo depois que mostra como é que ele faz as leituras, vocês vão entender bem como é que funciona. Bom, leitura sequencial, né? Isso aqui vai ter 2 vídeos aqui explicando na frente como é que funciona e duas páginas aqui explicando como é que funciona essa leitura sequencial, tá? Mas aqui é se você liga essa leitura sequencial ou não. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês entenderem. O HFT, o que a gente fez, né? Como você carrega ele começa a ler tudo o que aconteceu de negociações desde o início do pregão, tá? Então, vocês vão notar que quando vocês botarem ele para rodar, ele vai demorar um pouquinho para montar a tela e tudo, porque ele está lendo tudo o que aconteceu até aquele momento na bolsa, tá? Tudo que foi negociado, ele leu o que a gente fala de times and sales lá dentro da bolsa, tá? Times and sales é onde são lançadas todas as negociações em cima daquele ativo na bolsa, tá? Então ele lê tudo e determina, ele faz isso por quê, né? Porque ele tem alguns controles internos que ele consegue identificar para você quais são os preços mais negociados. E mais na frente vocês vão ver que ele tem parâmetro lá para evitar áreas de alta negociação. Ou seja, são os preços que são mais negociados, ou seja, onde existe mais concorrência entre as instituições, tá? Então ele vai evitar de fazer negociação nessas áreas aí, tá? Outra coisa que ele faz também ele valida o sinal que ele está vendo com uma leitura do book de ofertas. Tá? Então, ele analisa o book de ofertas para poder confirmar a leitura que ele está fazendo. Eu vou explicar, porque pode ser que a maioria não saiba o que seja um book de ofertas. Tá? O book de ofertas, ele é o seguinte, quando você manda uma ordem limitada para a Bolsa de Valores, eu vou aumentar aqui para vocês poderem enxergar melhor. Deixa eu colocar aqui que vocês vão entender bem o que é o book de ofertas, né? Você tem, na verdade, ele é duplo o book, né? Ele tem um book de intenção de venda e o book de intenção de compra. Quando você você manda uma ordem lá para a bolsa, você vai entrar, vamos dizer que você coloque lá o seguinte, eu quero comprar um contrato de mini índice ao preço de 120.810. Então, você vai entrar exatamente neste preço aqui.
e você vai entrar numa lista dentro do preço. Aqui, ó. Se você seria, vamos dizer que você está entrando agora, eu estou vendo nesse momento esse book, então você vai ser o 330 na lista para poder o pessoal para você poder comprar o valor nesse preço aqui do mini índice, tá? Então você entra numa lista de listas, né? A lista primeira é o preço e dentro do preço você tem uma outra lista de espera, tá? No caso nosso do Multistrategy, o Multistrategy não faz, na sua negociação inicial, ele não faz negociações do tipo limitada, ele sempre faz a mercado. A mercado é o seguinte, você manda a ordem para a bolsa dizendo assim, olha, vamos dizer que eu mande uma ordem de venda, ele fala assim, ó, me dá o melhor preço de venda aí desse ativo aí. Então, ele vai pegar o que tiver disponível lá, tá? No caso aqui, essa leitura é interessante porque ele faz a leitura assim, ele verifica assim, bom, qual o book que está com mais quantidade de solicitações aqui, ou de compra ou de venda. E em cima disso, ele vai dar um sinal lá dizendo, olha, você pediu compra, mas eu estou vendo aqui que você tem mais venda acontecendo ou sendo solicitada do que compra. Então, eu não vou confirmar se tem um movimento, tá? Que você observou lá no HFT de compra, tá? Mais uma explicação para vocês entenderem o que é o book de oferta, tá? Vamos voltar aqui para os outros parâmetros, tá? Esse indicador que a gente criou, ele cria um candle interno, tá? A diferença dele do candle que vocês visualizam ali na tela gráfica é que na tela gráfica você só consegue ter o tempo mínimo de candle de 1 minuto, tá? Neste cara que nós criamos, você consegue criar candles internos a partir, o tempo mínimo é de 1 segundo, tá? Então você consegue ter candles. Os candles, vocês lembram o que é? Que é a formação ali das negociações, entrada, que é a entrada do início daquele minuto, depois ele tem um valor mais alto ou mais baixo, seria isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, só para vocês lembrarem o que é o candle, né? Rapidinho. O candle é justamente esse cara aqui, ó. Isso aqui é um candle, tá vendo? Só que o candle aqui, no caso, ele é 1 minuto. O cara que nós criamos aqui, ele tem condições de criar candles a partir de 1 segundo, tá? E, na verdade, esse candle que você vai parametrizar, dizendo o tamanho que você vai querer dele, ele vai ser utilizado internamente para o HFT, para determinar tendência, né? Que é uma coisa interessante você, através dos últimos segundos, candles montados, para dizer que ó, a tendência dele está de alta, e também o HFT fez uma leitura que está tendo mais fluxo de compra mesmo, né? E ele pode entrar para compra com mais segurança, tá? Mas lembrando que ele sempre tem que ser múltiplo de 60, né? A ideia aqui é assim, você pode ter candle de tempo mínimo de 1 segundo, depois os outros tempos são 2, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, aí vai múltiplos de 60, tá? Muito bem, vamos para agora, aqui é um outro lance aqui para você, por exemplo, a quantidade de candles para determinar a tendência. Então, se aqui você cria os candles em segundos, aqui você pode dizer quantos segundos desses que são criados internamente que podem também te indicar uma tendência de alta ou de baixa, tá? Aqui você pode colocar a quantidade de candles que você quer que ele faça a leitura, tá? Para confirmar o movimento do fluxo, tá? Lembrando, se você colocar 0 neste parâmetro, ele vai desconsiderar esta confirmação do fluxo lá que você coloca no HFT, tá?
Aqui nós temos também os tiques de diferença entre os closes para determinar a tendência, ou seja, em cima desta leitura, qual está sendo a diferença entre os closes, né? Por exemplo, o close, o que que é? Ele é justamente o fechamento do candle, tá? Então, se ele tiver, por exemplo, para uma tendência de baixa, os closes sempre serão um mais baixo que os outros, tá? Então, aqui ele também faz essa leitura. Lembrando, se o parâmetro anterior for zero, ele vai também ignorar esta aferição aqui, tá? Tempos em segundos para analisar o volume, lista, tá? Aqui começa a parte onde você vai determinar o tempo do fluxo que você vai querer ler, né? Então, aqui você vai colocar separado por vírgula. Se você quiser mais de uma leitura, tá? Você vai colocar por vírgula. Este cara aqui, ele tem que ser paralelo ao volume de contratos embaixo aqui, que é esse outro parâmetro, tá? E também, né? Aqui é só um lembrete do que é um tique, né? Que no caso do mini índice ele é 5 pontos e no mini dólar ele é meio ponto, tá? Sempre para ficar bem claro para vocês, tá? Eu vou explicar um pouco melhor depois esses três. Esse outro parâmetro aqui, que é o percentual de diferença da lista, ele também é paralelo aos outros dois anteriores, tá? E aqui o que significa esse cara? Você aqui determina qual a diferença de leitura dos volumes. Então, se a diferença entre a diferença entre as leituras dos volumes de compra e venda tiverem também dentro desse parâmetro, ele vai dar o sinal de compra ou venda, tá? Aqui é para quando você quiser usar, por exemplo, ao invés de volume, ver por quantidade de ordens, tá? Também a lista, do mesmo jeito que os volumes anteriores e tempos, ele vai funcionar do mesmo jeito, tem que ser paralelo, tá? E aqui é o percentual de diferença das ordens também. Vamos aqui para o HFT. Eu vou entrar depois em mais detalhes nessa última parte aí dos parâmetros, tá? Porque ela realmente confunde um pouco a cabeça, mas vocês vão entender muito bem nos próximos slides que eu vou mostrar, né? Aqui é só a cara do HFT agora. Nós criamos uma aba mais aqui, ó, chama HFT Hunter, tá? Que é onde você consegue ver o que está acontecendo em termos de negociação, tá? Então aqui ele vai te mostrar aquilo que você configurou no site, né? Por exemplo, o cara aqui está com 50 volumes em 1 segundo, com 10% acima do fluxo oposto, né? O que é o fluxo oposto? Se ele leu aqui 500 contratos de compra, teria que ser 100% acima do mesmo tempo de leitura dos contratos de venda, tá? Isso que é a diferença de oposição, né? Aqui a segunda, o nível de leitura, ele colocou aqui 1000 volumes, né? Em 2 segundos de leitura, com 150 acima da oposição, tá? E aqui um terceiro nível de leitura de 150 contratos em 3 segundos, com 200% acima da oposição. Essas outras informações que a gente tem aqui, ela mostra só o total até o momento feitos de compra e aqui o total negociados de venda, tá? E aqui é um total direto, né? Até explicar para vocês o que é esse total direto aqui, né? Que tem um número até grande aqui, né? Se olhar aqui, você vê que aqui tem 7 milhões, o cara aqui tem 421 mil aqui, né? Esse contrato direto, ele quando ocorre negociação entre mesma corretora, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, imagina o Paulo quer comprar 10 contratos e ele usa a corretora XP, e o Pedro, que também usa a corretora XP, quer comprar 10 contratos. No mesmo momento, está ocorrendo, vamos dizer que todos estejam colocando o mesmo preço de compra e venda, né? Então, o que acontece? Uma negociação dentro da mesma corretora, né? Isso daí é chamado de direto,
né, de negociação direta, que eles falam, né, que é dentro da mesma corretora, ou seja, o Paulo vendeu dentro da XP, quer comprar 10 dentro da XP e o Pedro quer vender 10 da XP. Então, acontece a negociação internamente ali. Mas isso é logado, tá? Então, ele aparece como direto. Ele não é considerado nem compra e nem venda, tá? Ele realmente é uma classificação à parte. Embora o HFT consiga ver, a gente não usa ele para essas aferições que a gente usa aqui, tá? Eu vou mostrar agora, tem um dos itens lá que indica o seguinte, né? Se você vai querer fazer uma leitura sequencial ou não sequencial. Então, aqui eu vou explicar para vocês como é que funciona essa leitura sequencial ou não. Vocês vão ver aqui os parâmetros que eu falei que ia explicar melhor, né? Então, vamos lá. Leitura sequencial igual assim. Tempo em segundos para analisar o volume, é uma lista. Então, aqui foram criados 3 níveis. 2 segundos de leitura, 3 segundos de leitura e 5 segundos de leitura. Os volumes dos contratos da lista, ou seja, em 2 segundos ele espera ler 1.000 contratos. Em 3 segundos ele espera ler 2.000 contratos. E em 5 segundos ele espera ler 4.000 contratos. E para cada um desses itens você tem, nesses 2 segundos com 1.000, ele espera que seja 100% acima da oposição, né? 3 segundos com 2.000, ele espera que seja 130% acima da oposição. E aqui no terceiro, 5 segundos, 4.000, ele espera que seja 150 acima da oposição, tá? A leitura, quando ela é sequencial sim, ele funciona exatamente deste jeito aqui, ó. Parte-se do momento zero, ele lê 2 segundos. Se atingiu os 1.000 que ele estava esperando, um pouquinho antes de 2 segundos, ele já parte para os próximos 3 segundos para tentar ler os 2.000. Se fechou esta linha de 3 segundos com 2.000, ele passa para terceiro nível, que seria os 5 segundos com 4.000. Se aqui no final deu tudo certo, ou seja, deu inicialmente 2 segundos maior ou igual a 1.000, maior ou igual a 2.000 aqui em 3 segundos, e depois 5 segundos deu maior ou igual a 4.000, com os percentuais, né, correspondentes contra a oposição, vamos dizer que se fossem aqui tudo compra, tá? Ele vai dizer para você, olha, é compra. Se for venda, vai ser venda, tá? Então, vamos traduzir os níveis aqui para vocês entenderem melhor. O primeiro nível que está em 1 segundo, 1.000 negociações de compra ou venda e 100% acima da oposição, que é isso aqui, ó. 2 segundos com 1.000 com 100%, tá? Então, aqui vamos dizer que acontece isso aqui, ó. Entre as 15 segundos aqui das 10 e 5 até as 17, que dá 2 segundos, foram negociados 1.150 contratos de compra. E, no mesmo momento, 354 contratos de venda, né? Ou seja, foram satisfeitas do primeiro nível o que foi colocado ali no parâmetro? Ou seja, do segundo, maior que 1.000, sim, esse primeiro foi, porque foram 1.100, 1.150, aliás. Foram satisfeitas os percentuais aqui, ó, de 100? Foi, porque ele teve 182% a mais do que esse cara aqui, que foi venda, né? Teria que ser maior que 100%. Então, o primeiro foi satisfeito. Por segundo nível, 3 segundos 2.000, 3 segundos 2.000 e 130%, está aqui. Vamos dizer que tenha sido, né? Então, fazendo a leitura. Então, a partir do... Veja aqui o tempo, ó. Eu vou voltar aqui, ó. 17. A partir das 18, ele começa a ler os outros segundos, tá? Então, 3 segundos aqui, se vocês olharem. Ele viu o quê? 2.280 contratos de compra e 865 contratos de venda, que satisfazem a condição do segundo nível aqui, se vocês olharem, ó. Porque no final dá 165 mais de compra do que venda, tá? Vamos para o terceiro nível. Vocês vão perceber, ó, olha o final, 21 segundos aqui, 5 e 21 segundos. Ó, 5 e 22 é a última leitura, que é de 5 segundos, tá?
Mesma coisa, 5 segundos aqui, com 4.000 aqui, tá? E 150 de diferença. Veja que aqui ele vai satisfazer essa condição também, tá? Deu 230 acima e ele fecha, ou seja, ele fechou os 3 níveis de leitura e ele vai mandar um sinal do quê? Vai mandar um sinal de compra, tá? Nesta visualização que vocês viram aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês, na prática, como é que vocês vão visualizar isso no indicador, tá? Então, dentro da abinha HFT Hunter, como que ele vai se portar? Vejam que aqui a configuração está 1.000 contratos com 1 segundo, 100%. 150 contratos em 2 segundos, em 150%. E 2.000 em 3 segundos com 2.000, 200%. Vamos rodar para vocês verem o que vai acontecer. Ó. Vocês estão conseguindo visualizar bem ou acho que eu vou aumentar, né? Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu voltar para vocês poderem ver melhor. Ah, ele não deixa, né? Deixa eu ver aqui se ele vai deixar ele não vai deixar, não. Ele não deixa. Bom, mas vamos lá. Eu vou, no momento em que acontecer, eu vou aumentar para vocês poderem enxergar, tá? O que ele está fazendo aqui? Você percebe que ele vai preenchendo cada linha dela? Ó, o momento que atinge, vamos lá, ele congela a leitura, ou seja, ele faz nível a nível. Então, ele preenche o nível, ele passa para o segundo, e aí vai para o terceiro. Se ele lê o primeiro, o segundo, o terceiro não é satisfeito, ele zera tudo e passa a ler de novo o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Então, aqui só para vocês poderem enxergar onde ele congelou a leitura e ele fez o trade, está aqui, ó. Vejam que aqui satisfez a primeira leitura, o primeiro nível, tá vendo? Ó? Aí, Márcio, pode interromper um pouquinho aí? Pode falar. Acho que é importante também falar que o número que está antes da barra, o primeiro número é compra, depois da barra é venda, né? Sim, sim. Eu ia explicar isso também, tá? Isso que o Samuel falou, ele chamou bem a atenção. Inclusive, é uma coisa interessante. Então, esse primeiro número que a gente tem aqui dentro são as compras verificadas. Depois da barra tem venda. E ele fica verde por quê? Porque existe mais compra do que venda. Se houver mais venda do que compra, essa célula ela fica vermelha, tá? Eu vou até voltar aqui para vocês verem. Ele faz isso já logo aqui no começo, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, a gente tinha mais compra do que venda, então a célula fica vermelha, tá? Então, ele faz esse tipo de... porque auxilia na leitura, né? Então, tá vendo? Ó, ficou, ó, de repente ficou por quê? Porque teve mais compra do que venda mesmo. Aí ele mudou para compra. E aqui ele faz a negociação porque ele identificou que atingiu o que estava parametrizado lá. Tá vendo? Se você olhar aqui os percentuais, ó, então significa o quê? Que teve 216% vezes mais do que venda aqui, no caso desse terceiro nível aqui. Tá? Então, em cima disso é que ele faz a negociação, verificando os fluxos, e aqui nós estamos falando no modo de leitura sequencial. Tá? Eu vou agora falar sobre o não sequencial. Tá? Do mesmo jeito que a gente parametriza, a parametrização aqui ela é a mesma, a única diferença aqui é no leitura sequencial sim ou não, tá? A configuração continua sendo a mesma, ou seja, 2 segundos de leitura para 1.000 contratos e 100%, e o resto continua do mesmo jeito, tá? Aqui tem a explicação gráfica de como é que ele funciona. Enquanto o outro, ele esperava o preenchimento de 2 segundos para depois partir o preenchimento de 3 segundos, depois de 5 segundos, aqui eles fazem isso simultaneamente. O ponto zero de início deles é o mesmo,
tá? Então, eles ficam olhando simultaneamente dentro de 3 segundos, 2 segundos e 5 segundos, né? O que significa o quê? Que esse 2 segundos também está dentro desse 3, e esse 3 também está dentro do 5 aqui, tá? Então, esse é o não sequencial. Aqui é a explicação, aquela mesma explicação que vocês viram, né? Que ele vai falar aqui dos percentuais e tudo, a gente já passou por isso, eu não vou perder muito tempo aqui não, tá? E aqui, vocês vão ver que a leitura, aqui nesses níveis, ela acontece ao mesmo tempo. Estão percebendo a leitura como é bem diferente? Aí ele, mesma coisa, e ele fica vermelho quando o lado direito aqui, ó, ele está maior do que a compra que fica do lado esquerdo, tá? Então ele fica mudando dinamicamente aqui, tá vendo? Vocês percebem que ele olha ao mesmo tempo os valores aqui, ó, e quando ele atinge, ele para, tá vendo? Ele congela a leitura para que você possa confirmar o valor que você configurou, tá? E ele congela a leitura. Então, só para você confirmar aqui, ó. Aqui era 100%, ele já ficou 1.627% acima, tá vendo? E ele fez o que? Ele fez compra, tá vendo? Indicou compra porque satisfez até a mais, né, do que o que está colocado aqui. Então, inclusive, isso que é importante se você poder ficar olhando o que está acontecendo interno, porque em cima disso você pode fazer ajustes nas leituras, tá? Se estiver muito forte, por exemplo, você pode, aqui eu coloquei 1.000, eu poderia colocar, por exemplo, 1.500, que também talvez desse uma leitura melhor, sabe? Então é importante vocês, de vez em quando, também ficarem de olho nesse HFT Hunter aqui na aba, para poder ajustar o parâmetro, tá? E, Marcelo, posso complementar um pouquinho Pode. Também? Então, acho que eu também, quando eu estava fazendo os ajustes, eu percebia, né? É muito importante essa tela, que ela dá uma percepção, na hora que você está olhando ali o candle e olhando esse volume, você vai aos poucos tendo um feeling de tendência, né? E ele possibilita N estratégias. Você pode trabalhar só com um nível desse, pode trabalhar com dois, você pode apertar mais segundos, menos segundos, e trabalhar só com volumes maiores, né? Que é esse caso aí, por exemplo, ó, uma porrada dessa, você sabe que ele tem mais chance de acertar, mas vai ser mais restritivo, vai acontecer menos, né? Quanto mais volume ou mais percentual de diferença coloca, ele vai ficando mais restritivo. E quanto menor, ele vai fazer mais trades, mas ele tende a ser menos assertivo também, né? Acho que vai ter N combinações aí, né? Eu fiz trocentas combinações aí, e aí cada um vai achando uma combinação que adequa melhor, porque ele tem mais afinidade, né? Vai gerando afinidade. Eu quero buscar só quando realmente tiver uma paulada forte aí. Tem que trabalhar com volumes maiores, a diferença de preço maior, né? E vai observando assertividade ou não, tudo. E depende do dia também, né? Às vezes a estratégia pode até mudar de dia para dia, né? Sim, sim. Outra coisa, né? Vocês poderiam... Tudo bem que a maioria ainda não usa, né? A gente já está usando há algum tempo este cara aqui, tá? O sequencial, ele é um pouco mais restritivo do que o não sequencial, tá? Até por quê? Porque você precisa satisfazer os níveis, né? Então você tem que, por exemplo, atingir o primeiro nível de 1 segundo que está marcado aqui, por exemplo, vocês veem que ele até zera as outras leituras, né? E aí depois, ó, tá vendo? Ó, só quando satisfaz que ele passa para o próximo nível, entendeu? Então, teoricamente, a leitura sequencial é mais restritiva, tá? A ideia até de criar isso aí foi para você ter realmente uma flexibilidade de leituras, tá? Uma boa flexibilidade de leituras. Em relação à quantidade de níveis que você pode criar, eles são ilimitados, mas a lembrança é a seguinte, né? Quanto mais níveis você criar, mais restritivo ele vai se tornar, tá? Eu já cheguei a usar no máximo com ele com 5 níveis, tá? Mas aí ele se torna bastante restritivo, tá?
Mas é possível, né? Ah, eu quero criar com 10 níveis. Pô, beleza. Mas precisa ver se ele vai conseguir fazer as leituras que você indicou lá dentro, tá? Esta tela, falando um pouquinho desta tela, voltando até aqui, então aqui é onde ele vai colocar os níveis, né? Aqui no caso foram 3 níveis. Se eu tivesse com 5 níveis, ele vai ampliar essas quantidades aqui para baixo, tá? E as leituras, pessoal, elas são, por exemplo, aqui vocês podem ver que eu coloquei 1, 2 e 3 segundos. Você pode fazer do jeito que você quiser. Ah, eu quero colocar decrescente, eu quero colocar a partir de 5, depois 3, depois 2 segundos. Tranquilo, você pode criar desse jeito, não tem problema nenhum, tá? Então, aí talvez a maior influência seja quando você for usar o sequencial, tá? Que aí talvez dê uma diferença nas leituras, né? Se você não colocar de um modo de leitura, vamos dizer, crescente ou decrescente. Mas isso é independente, você pode fazer crescente, decrescente, do jeito que você achar melhor a configuração. Então ele tem diversas possibilidades aqui, tá? Esse cara é bem, assim, a gente tem testado, né? Principalmente eu, Samuel, acho que o Peterson também, a gente fez um trial com o Peterson também. O Peterson também pode comentar, né, Peterson? Tá sendo até que bem assertivo, né? Peterson? Ou fala você aí, ô Samuel. O que você achou Cara, dele? eu achei ele bem. Ele é bem assertivo ali, né? A gente depende muito do momento do dia também, né? Mas o Tá. que eu tenho notado, né? Eu fiz estratégias desde as mais frouxas, vamos dizer assim, né? Com volumes baixos, ou testei. Ah, eu quero volume baixo, mas a diferença grande de preço. Comecei a testar com 3, 4 níveis e foi reduzindo em momentos para 2 e para um. Um que eu gostei bastante, ele tem 2 níveis ali para o índice, no caso, só que como se você diz mesmo, cada escolha é uma renúncia, né? Às vezes, quando você pega um cara que ele tá subindo o volume, você tem que ter um training menor. Ele funciona muito bem para scalping, né? Scalper, exatamente, é isso aí Porque mesmo. é a porradinha, né? Ele dá aquela porradinha. Ele não adivinha uma tendência a longo prazo. Ele é a tendência do exato momento. É aquele momento que está acontecendo ali. Ele não está falando se a tendência do dia é compra, venda. Aí tem que usar outros indicadores. Ele é o momento. É aquele amor de Exa momento ali, né? É o Então, instante, é um exatamente. instante, é instantâneo. É Então, isso se eu aí. quero pegar, fazer mais scalp, então vai trabalhando volume, colocando o volume mais alto, né? E quanto mais alto o volume, vai ficando mais restritivo, vai ficando ansioso, né? Aí tem que ir testando, não tem jeito, tem que ir É, testando, mas o, eu vi ele, tem momentos que ele ficou bem assertivo, falta eu até trabalhar mais, é que como a gente estava com várias coisas em paralelo aí, né? Eu sim, quero fazer algumas. Eu estou na cabeça aqui com várias coisas para testar e tudo, mas também falta contas e falta máquina e tempo. entendi. Mas a gente vai tentar. Mas eu achei ele bem assertivo. E, Achando a estratégia legal, aí dá para montar uma estratégia legal com ele. sim, fazendo outro comentário, né? Nós apelidamos esse indicador de HFT Hunter, mas ele tem a base dele toda construída em cima de uma técnica de trader que chama-se tape reading, tá? Depois vocês procurem na internet sobre tape reading, tá? Leitura de fita mesmo, né? Então, essa leitura de fita ela vem das épocas antigas aí de bolsa de valores, em que não tinha nada com informática ainda, informatizado, em que todas as negociações eram feitas numa fita mesmo enorme, o cara anotava na mão ali ou com um taquígrafo, alguma coisa do tipo, sabe? Que o cara fazia a digitação bem rápida. Então os caras, como aquela fita ficava para fora da bancada onde os caras ficavam, que recebiam as negociações, o pessoal de fora lia o que tinha acontecido. Então eles liam lá, pô, olha, o cara aqui, eu vi aqui, o cara comprou 10 mil dessa ação, desse papel aqui, eu também vou comprar, entendeu? Então, o tape reading
A filosofia dele vem dessa, de você ver o que está acontecendo no mercado e se posicionar de acordo com o que você leu de negociações anteriores, tá? A gente mudou o termo para HFT Hunter porque a nossa ideia, como eu falei para vocês lá no início, era a gente ter a possibilidade de seguir o que os bancos estão fazendo, né? Vocês vão perguntar para mim, porra, mas então sempre vai dar certo? Eu vou dizer para vocês que não, porque o que acontece? Muitas vezes, na Bolsa de Valores, você pode ter um banco que está brigando por um nível de preço, alguma coisa assim dentro do ativo, e você pode ter outro cara que, por exemplo, você vai ter uma instituição que quer fazer subir o ativo, e do outro lado você vai ter uma outra instituição que quer que o valor caia. Então, existe aquela briga, que a gente fala briga institucional, né? Entre os dois caras que tem, porra, os caras têm, sei lá, bilhões para negociar no dia, né? E aí quem vai ganhar essa briga é quem tem mais dinheiro, né? Então, a leitura ela é bem assertiva por conta disso, porque a gente consegue ver um movimento de instantâneo ali do que está acontecendo. Como o Samuel comentou, ele é um cara mais voltado para scalper, ou seja, o que é o scalper? O scalper é fazer negociações rápidas, né? É scalpelar, como scalpelar, tirar um pedaço mesmo, sabe? Então você faz negociações pequenas, né? De tempo em tempos pequenos, né? Então esse cara ele é bem voltado para isso daí, tá? Como eu pus para vocês lá no começo, negociações agrupadas por segundo e tipo de negociação, se é compra ou venda, acima de 5.000 no segundo, a gente tem mais de 78 ocorrências no dia 23, tá? Só para vocês terem a quantidade de vezes que você pode pegar uma situação boa para fazer um scalper e usando com HFT, tá? É muita oportunidade. Então, se você diminuir este valor, né, vamos dizer que você coloque uma leitura mesmo como essa aqui, que a gente fala de 1,5 e 5, que aqui somando esses volumes de leitura vão dar aqui 4.500 de volume. Isso aqui acontece acho que mais de 200 vezes por dia, né? Então, assim, realmente é um negócio absurdo mesmo. Mas o ideal deste cara, ele é um cara para você fazer negociações rápidas, tá? Fez ali, atingiu ali, deu por exemplo, por exemplo, 10 tiques, 15 tiques já para pular fora, entendeu? De ganho, você já pula fora e a ideia é que ele faça isso, por exemplo, num espaço das 9:30 da manhã até umas, sei lá, 11:30 da manhã, ele vai fazer pelo menos uns 50 trades ele faz, dependendo da parametrização que você colocar nele, né? Então, só para vocês entenderem que o ideal deste cara realmente é usar para scalper mesmo, né? Para fazer scalping, né? Que a gente fala, né? São negociações mais rápidas, né? Bom, pessoal, se alguém quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, lembrando que a gente deve colocar isso aqui, essa nova versão do robô no ar, talvez nos próximos dias ou no máximo até o início da semana que vem, tá? A gente está terminando os testezinhos nele aí. Eu acho que a gente já está coisa de quase 2 meses testando. Não apareceram muitos problemas, o que aconteceu a gente já corrigiu, ou seja, ele já está bem estável e a gente deve botar no ar esse indicador novo, com um robô novo, porque vai precisar de um robô novo, né? O que eu digo novo é uma nova compilação, tá? Para vocês entenderem, um novo executável dele que a gente vai colocar disponível lá no site para vocês baixarem, né? E os outros vão continuar funcionando basicamente do mesmo jeito, ele teve uma melhoria, tá? Eu gostaria de comentar com vocês que nós fizemos uma melhoria na leitura dos indicadores, tá? Não sei se vocês perceberam, a gente começou a fazer configurações com Bollinger, e o Bollinger começou a se apresentar bem assertivo, né?
que é por conta desse pequeno ajuste que nós fizemos na parte de indicadores, tá? Mas a gente deve botar no ar essa versão nova aí nos próximos dias. A gente avisa todo mundo direitinho ali pelo Telegram, a gente avisa vocês aí, para vocês poderem já baixar essa versão nova, tá? E sem medo, porque ela vai rodar igualzinha para o que você tiver de configuração no site, tá? Não vai ter nenhum problema, tá bom? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. O Márcio, o Alex falou, o Bollinger é espetacular, também acho. E aí me lembrei de uma coisa também, não sei se Sim. você comentou, Sim. todos os indicadores que nós temos aí no robô, eles podem ser configurados juntos com o HFT Hunter, tá? Ou seja, pode-se fazer uma configuração usando o Bollinger e o HFT. Então, nós temos uma infinidade de parafusinhos de ajustes que esse robô pode absorver aí e a gente pode configurar. A gente, todos nós que estamos aí, mesmo os criadores, mesmo o Márcio, acho que nós exploramos em percentual menos de 5%, acho que bem menos, né, do potencial que nós temos pela frente, viu, gente? E é isso aí. E essa brincadeira, vocês viram a quantidade de parâmetros que são novos aí desse cara, né? Então, é muita coisa, tá? É muita coisa mesmo, né? Só botando aqui para vocês verem. O Alex fez mais uma pergunta. Alex, pode colocar o fone e perguntar, viu, Alex? Eu vi uma mensagem sua, mas fiquem à vontade aí, gente. Esse ajuste do Bollinger foi aquele desviozinho que nós interpretamos aí, tem acho que um pouco mais de uma semana, que aí acabou refletindo para todos os outros indicadores, ficaram muito melhores. Isso, não, é isso mesmo. Todos que têm a mesma característica, vamos dizer assim, né? Porque alguns não, tipo o Kendall e tal, ele não, acho que não, também não afetou. Aí o Márcio pode dizer um pouco melhor, ele que está nessa frente aí, mas vários indicadores receberam. É isso aí, viu? É isso mesmo, viu, Alex? Este ajuste que a gente fez afeta todos os indicadores, tá? Uma delas estava em cima, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender. Ela estava em cima, por exemplo, do volume de candles você tem um item lá dentro do site que é indicadores, tá? Vou até mostrar aqui para vocês poderem ver do que eu estou falando, tá? Deixa eu colocar aqui rapidinho, só para vocês entenderem um dos ajustes que a gente fez aqui, tá? Então eu vou pegar qualquer um das configurações aqui. A lista tá grande porque foi muito teste. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dentro do site, você tem um cara aqui que é indicadores, tá? Isso aqui é um consolidado que serve para todos os outros, boa parte dos indicadores para baixo, tá? Então, por exemplo, este aqui era um cara que a gente foi ajustado, tá? Porque se você, por exemplo, entrasse com a tela gráfica de 5 minutos, ele estava considerando que em 5 minutos deveria ter 4.000 contratos lá dentro, e que é muito pouco, né? Se você parar para pensar em termos de mini índice, por exemplo, né? Para vocês terem ideia, o valor que eu uso normalmente para esse cara para mini índice é 40.000, tá? O volume de 40.000 por candle. E aí, qual foi a correção, né? Como existe a possibilidade da pessoa colocar a tela gráfica em tempo diferente de 1 minuto, porque esse cara ele considerava 1 minuto. Eu tive que fazer um depara, tá? Então, se o cara entra com 5 minutos, numa tela gráfica de 5 minutos para rodar o robô, eu faço uma conversão para fazer o cálculo para 1 minuto, tá? Então, esse número aqui que vocês veem agora, ele sempre vai considerar por minuto, tá? E antes ele não estava, ele estava olhando a tela gráfica e considerando o valor que estava aqui. Agora ele está, vamos dizer assim, ele está mais
tá mais correto, né? Vamos dizer assim, né? Então essa foi uma das alterações, né? Esse cara, ele afeta praticamente boa parte dos indicadores para baixo, tá? Eu mostrei pro Agnaldo, meu Bollinger tá entrando no meio, não tinha que entrar nas pontas, tá? Aí ele olhou, aí ele, pera um pouquinho. Aí que identificou esse... Ele tinha algumas, na verdade, aí era um outro ajuste que precisava ser feito, tá? Vocês têm que entender assim, que como você tem uma gama, você vê a quantidade de parâmetros que tem. Antes a gente tinha 186 parâmetros, agora com o HFT pulou para 200, se não me engano, acho que são 205 parâmetros agora. Então, e se a gente parar para pensar que a maioria são parâmetros numéricos, cara, você tem uma infinidade de... eu acho que como é que se diz? Infinitas as combinações que você tem, né? Então é muito complicado. Tem coisas que, por mais que a gente tenha testado, algumas coisas a gente não conseguiu pegar, tá? Mas agora este cara ele está bem mais assertivo por conta dessa leitura que você pegou aí, tá? Ele estava, na verdade, fazendo uma inversão com o candle, porque você sempre tem que comparar o candle de leitura com o valor que o indicador está te dando, entendeu? E ele tinha feito uma inversãozinha ali, ele estava olhando o tempo do candle errado. Então isso dava um problema mesmo, tá? Agora ele está perfeitinho, pelo que nós olhamos lá, ele está bem assertivo mesmo, inclusive. O que tá, a gente já tinha essa visibilidade. O que está acontecendo? Esse produto, ele virou uma plataforma, né? Ele se transformou numa plataforma aonde a gente consegue programar, né, tudo que a gente conhece aí de investimento em day trade de forma mais fácil, através de uma interface, né? É isso que ele se transformou. Ou seja, o investidor que já trabalha há algum tempo e tem várias técnicas, possivelmente ele vai encontrar todas as possibilidades para conseguir implementar, porque o robô está dando essa proposta, né? Então é isso, assim, encontrar um setup que vá atender e vai ficar assertivo e vai ser um setup campeão é uma questão só de trabalho agora, né? É uma questão de investir tempo, investir trabalho de todos, né? De todos, e sempre vai aparecer aí um setup, pelo menos para aquele momento, que vai satisfazer, né? E vamos, assim, completando o que o Agnaldo está falando. Não pensem que vai existir um setup mágico que vai funcionar para o resto da vida. Isso não existe. E único, né? Tá? Não existe isso. Único, não né? tem. Até a nossa ideia de abrir para poder trazer mais pessoas era justamente isso daí, você ter modos de pensar diferentes, né? E aparecerem coisas diferentes. E acho que já deu para quem já está aqui mais tempo, já percebeu o seguinte, que a gente percebia que lá atrás, pô, a Ceframa está indo muito bem nessa configuração, de repente, no outro mês já não estava daquele jeito. Então, a dinâmica das pessoas entrando no site, criando sites, a gente criando configurações, e a gente vendo o que está acontecendo, podendo acessar e vamos dizer assim, melhorar, vamos falar assim, ou fazer ajustes que façam com que o cara seja mais rentável, é o que manda no negócio. Esse negócio de você querer achar um único setup que vai funcionar o resto da vida, esqueçam, isso não existe em mercado financeiro, tá? Claro. Para quem mexe mais tempo, já sabe que é assim. Então, você precisa sempre vasculhar lá nos relatórios para ver qual cara que naquele momento está melhorzinho para você usar, entendeu? Tem que ser assim. Márcio, eu falei plataforma, mas a palavra mais ajustada que eu acho é um framework, tá? Imagine que você está desenvolvendo numa linguagem e aparece um framework que você tem facilidades, né, para poder implementar os objetos e tal. É essa plataforma, é esse framework que eu estou falando.
Ou seja, um investidor, seja ele experiente ou não, né, ele consegue implementar aí tudo aquilo que o mercado pode oferecer. E o mais interessante, os investidores com menos experiência vai poder absorver essa experiência de quem já ajustou, né, o robô dele e aprender também, né? Aprender, estudar mais. Ficou bem interessante, está ficando cada vez mais interessante, viu, pessoal? Sim. Não tem nenhuma mulher, aí eu vou usar uma palavra, e também tem uma coisa, né? Gente, a gente vai poder, todos aí que estão investindo, seja 20 pessoas, 30 pessoas, nós vamos poder consumir o estoque, tá? Porque, pessoal, o produto está ficando cada vez mais sensacional, né? Entendeu? A gente está com um objeto aí, né? Um framework nas mãos que vai poder utilizar aí e cada um de nós conseguir investir com tranquilidade, né? Sem ter que dar aquela atenção fazendo na mão ou aprendendo aí. É isso aí. Só comentando também que o Help já tá pronto aqui também. E tem boa parte do que vocês viram na apresentação já está aqui, ó. Então, um pouco menos do que detalhe do que foi essa apresentação, né? De detalhes que foi essa apresentação, mas está aqui, ó. Então, os detalhes mais importantes em relação à utilização, por exemplo, explicando o que é um sequencial, mostrando aqui como é que funciona o sequencial, já está no site lá da Bot Invest e é isso aí. Márcio, eu queria fazer só uma observação. Você e Samuel, o Peterson, né? Que já investiram algum tempo em cima desses setups. Eu comecei a me aprofundar um pouquinho agora no HFT, esses dias aí, a semana passada, acho. Eu vi que você pode ir aumentando esses volumes, né? E conforme você aumenta esses volumes, ele se torna mais restritivo, é óbvio, ficou claro. Mas vocês já chegaram a um valor aí nesse tempo que ele acaba estressando por exemplo, não adianta colocar 100, porque aí ele não vai fazer trade nenhum. Não, é aquilo que eu comentei, né? O número máximo que a gente vai falar de níveis de leitura, tá? Quantidade de níveis que você pode colocar. Olhando aqui neste cara aqui que eu estou abrindo aqui no site agora, aqui são 3 níveis, ó. 1 segundo, 2 segundos e 3 segundos. Você colocou no máximo 4. Por exemplo, aqui, isso aqui é só um exemplo do que eu vou te explicar. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Poderia colocar, por exemplo, 5, poderia colocar 10 segundos, por exemplo. Tá. Então, crie mais 2 níveis. Aí eu vou criar mais 2 volumes para cada um desses caras. Então, imagina, eu vou colocar aqui 2.500 e no outro eu vou colocar, para 10 segundos, eu vou colocar 15.000, por exemplo. Tá? Os percentuais de diferença, vamos dizer que eu coloque aqui 60% para os 5 segundos e 2.500 e bote aqui a diferença entre os volumes, tá? Tá. Vamos dizer que eu coloque aqui o outro 0,3, por exemplo, porque é mais tempo, então provavelmente você já deve ter uma contraposição nesses 10 segundos aqui, então o percentual deve ser menor, né? Eu posso colocar um nível de leitura desse aqui, por exemplo, mas talvez ele seja mais restritivo. Mas tudo vai depender do quê? O que vai acabar mandando, na verdade, tudo bem, você tem essas quantidades de níveis, mas também os volumes, principalmente, que você usa e os tempos aqui. Ninguém perguntou, esses volumes são os volumes individuais do book? Não, esses aqui são os volumes negociados online lá na Bolsa, tá? Por isso que eu falo para você, o que os caras falam de times and sales, né? De tempos e negociações ali dentro, ou seja, é tudo aquilo que está acontecendo naquele momento na Bolsa, tá? Comentando com vocês, isso é uma coisa que eu não falei lá no início da apresentação, mas eu vou comentar agora, é que a leitura, ela tem, pelo que eu percebi aqui, menos de 1 segundo de atraso, tá? Então, o que a gente está vendo nos números ali, virando ali, que é aquele cara que fica mostrando os números do que está acontecendo, ele tem atraso de menos de 1 segundo, tá? Para o que está acontecendo no momento.
E isso é muito importante para a leitura deste cara aqui, tá? Então você não pode... É uma coisa interessante, é isso aqui, ó. Que é uma coisa que vocês precisam observar. É isso aqui, ó. Este horário aqui embaixo, ó. Observem que ele tem que estar muito próximo, no máximo 1 segundo de diferença para usar bem este cara, tá? Né? Esse relógio aqui embaixo, ele mostra a hora local do computador e do mercado que ele está lendo, lá da bolsa, tá? Vocês podem perceber que no meu aqui ele está sincronizado, praticamente sincronizado aqui. Então isso aqui também é muito importante para que vocês não façam uma leitura suja do HFT, tá? Isso era uma coisa que eu tinha que ter comentado lá, não falei, mas é muito importante isso daqui, tá? O relógio está sincronizado, tá? Até 1 segundo de diferença não vai dar muito problema. Mais de 1 segundo para este cara aqui é problema, tá? Então, por quê? Porque, de novo, esse cara está lendo o que está acontecendo no momento. Por isso que ele é um cara muito interessante para você fazer o scalper, né? Porque acontece a agressão, é mais ou menos aquela ideia, gente. A instituição financeira, o cara meteu lá 10 mil contratos em 2 segundos, meu, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer, bicho. Entra com um contratinho junto com esses 10 mil dele, espera uma variaçãozinha e já pula fora. Ele vai ganhar milhões, você vai ganhar R$20. Mas quantas vezes por dia isso acontece na Bolsa? Acontece 200 vezes por dia. Então, se você fizer 200 vezes R$10, no dia você vai ganhar 2 mil, né? Até complementando aí, o Aguinaldo, o Aguinaldo ali, em cima dos testes que eu fiz aí, né, por um feeling, tá, pessoal? Mas não que... Acho que tem que ter mais testes, né? Eu vi que 2 ou 1 faixa estava sendo suficiente, porque quando você coloca muitas faixas, você acaba demorando para responder, né? Que nem o Márcio falou, a coisa acontece muito rápida, vem aquele volume de compras, tudo ali é uma porrada, em 1 segundo, 2 segundos ali. Se você demora para ler até 5 segundos, tudo, depende muito do objetivo. Você quer ver uma coisa mais gradativa, não, tá subindo gradativo, eu quero pegar algo gradativo. Ou não, eu quero ir na porrada, o banco entrou com 10 mil, eu quero entrar com 10 mil junto. Então é melhor colocar uma faixa só com 10 mil em 1 segundo. A diferença de preço talvez nem interfira muito. Pode até deixar mais baixa, mas eu quero trabalhar com volume. Eu quero entrar só quando tiver acima de 10 mil. E vai ficar mais restritivo. Em 1 segundo acontecendo isso, né? Entrou 10 mil ordens aí numa paulada em 1 segundo. Então, aí eu vou pegar aquela porradinha, né? Aquela subida rápida. Ele pode reverter daqui a pouco já. No segundo pode estar revertendo já. 2, 3 segundos depois já está revertendo. Mas entre 1 e 2, eu tive bons resultados. Ali, acho que com uma faixa, com 5 mil volumes, mais ou menos, ali, em 1 segundo foi bem, até 2 segundos. E quando 2 faixas, 1 e 3 segundos, e 2 mil e 3 mil. 2 mil no primeiro e 3 mil no segundo. Sequencial ou... Eu preferi o não sequencial, até por causa dessa demora. Porque o sequencial ele tem que preencher a primeira regra e depois ir para a segunda regra. Eu prefiro o simultâneo porque ele atende as duas simultaneamente. Se é uma faixa só, não faz nem muito sentido porque ele só tem uma faixa a preencher, né? Agora, quando ele tem mais de uma faixa, mas é uma coisa particular, tá, pessoal? Isso é muito... Depende da estratégia. Você pode falar, eu quero começar o primeiro, o segundo, eu quero mesmo realmente analisar algo com o tempo para ver algo que está crescendo rápido, pegar aqueles grandes candles ali com grande volume, né? Eu quero pegar só esses algo grande, né? E vai ser muito mais restritivo, vai acontecer um trade por hora, talvez, né? Mas às vezes você consegue 100% de acerto. É muito de montar uma estratégia. Mas para estratégias rápidas, com trailing aí no máximo em 9 ticks, com os 3 ali de degrau, foi nessa faixa aí de 2 mil, 3 mil volumes e entre 1 e 3 segundos ali. O preço, eu comecei a trabalhar 1 hora, mas preço pode ser que você abaixe o volume e trabalhe diferença de preço. É uma estratégia também. Eu quero só pegar quando a diferença de preço está muito grande.
e o volume não importa tanto. Você pode abaixar o volume e aumentar o preço. Ah, não, eu prefiro em volume. Você abaixa o preço e aumenta o volume. Aí você prende mais a estratégia de volume. Tá, me fala uma coisa. Viu, Samuel? Eu vou testar depois essa semana ainda um cara só para olhar ordens, tá? Legal. Que é interessante também, tá? Porque Sim. só para você entender por que de ter ordem lá, somente ordem e não o volume de contratos. Imagina o seguinte, uma instituição financeira que tem um HFT dele, o que ele faz? Se ele tiver que comprar 10 mil contratos, ele não vai mandar uma boleta, uma ordem só com 10 mil, tá? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai mandar 10 mil ordens. Sabe por quê? Porque aí isso fica escondido do book de oferta, tá? Por vários canais, né? Eles podem chegar em segundos, não chegam em segundos diferentes, eles estão no mesmo segundo praticamente, Não, né? você não viu ali que eu mostrei no Foi no cara segundo. que 11 mil, 20 mil no segundo, né? chega a mais de. Ó, eu vou ser sincero para você, ele deve chegar hoje a mais de 40 mil por segundo, cara. Se somar compra e venda, tá? 40 mil por segundo. É muita coisa, é muita coisa. Então, Entendeu? Márcio e Samuel, quando a gente enxerga ali o sequencial, dá para enxergar bem o volume que acontece lá na bolsa tal. Ao mesmo tempo, esse volume ele representa o volume de uma única instituição ou várias instituições? Ali é a soma de todo mundo. Todas as negociações que acontecem, você vê lá, porque tá, mas a gente tem uma não pergunta. consegue. Pode falar, pode falar. Aí vem uma pergunta. Quando você coloca em paralelo, por que essa distinção em grupos de volumes, entendeu? Tá, porque você pode, de repente, vamos imaginar o seguinte, como é que funcionaria um HFT de uma instituição financeira. Como eu falei, eu nunca vi uma funcionando, tá? Mas eu imagino que o cara mande uma tarefa para os caras que programam o robô deles assim, ó, eu quero a compra deste ativo neste preço médio aqui. Tá? Então ele diz para o cara isso, eu quero neste preço médio. Então, o que os caras ficam controlando lá? Eles ficam controlando que o preço fique naquele preço que ele deseja ali. Né? E fazendo o quê? O mercado vai variar, certo? Então, ele mete rajadas para subir o preço. Então, por isso que você pode ter mais de um nível. A ideia foi essa, de criar níveis, porque o cara pode meter rajadas. Ele mete uma rajada lá de 2 mil contratos, depois ele manda uma rajada de 4 mil, depois ele manda uma de 5 mil. Tá? Então, acontece a rajada, ele faz subir o preço. Aí depois ele mete uma outra rajada de venda. 500, 1.000 e 3 mil. Você entendeu? Entendi. E aí começa a ter aquela variação que acontece na Bolsa, de sobe e desce. Então, a ideia é essa. Infelizmente, a gente não consegue identificar o player, que é a instituição que está mandando, tá? Embora isso é muito... tem muitos caras que dizem que é bobeira também você observar esses caras, porque se o cara ele não quer ser visto fazendo negociação, ele vai mandar as ordens dele por outras corretoras. Então, se ele quer esconder uma movimentação dele, ele não vai, por exemplo, meter no mercado 1 milhão de contratos de compra, por exemplo. Ele não vai fazer ele fazendo isso, né? Ele vai simplesmente pegar 100 mil, vai meter numa corretora, outra 100 mil no outro, outra 100 mil no outro e outra. Isso aí vai pulverizar entre várias corretoras. Então, a visualização do player eu não acho assim muito importante, tá? Por conta desse detalhe, que o cara pode dividir em várias corretoras, né? Então, mas assim, o interessante do HFT é justamente você ver o momento, o que você tem que está sendo lido lá é o que está acontecendo na Bolsa neste momento. Praticamente online. A gente está falando de um atraso aí de menos de um segundo do que está acontecendo lá. Então, ele é um cara fantástico para você fazer os famosos scalpers, que são aqueles trades mais curtos, né? Trades no máximo 5 minutos, vai.
Vocês fizeram algum teste com outros indicadores ligados? Eu já testei, eu tenho testado com MACD, com estocástico e com Bollinger também. No caso do Bollinger, ele ajuda, ele dá uma boa confirmada no movimento do Bollinger, tá? Porque o Bollinger, ele é o famoso close está para fora das linhas externas, né? Então, quando ele entra no outro candle, um confirma e o próximo já olha, tá pro mesmo sinal, ele manda pau. Então, e o cara confirma para ele, fala, olha, tá com fluxo também vindo para esse mesmo lado. Então, ele é um bom confirmador, ou seja, um ajuda o outro ali, tá? O MACD eu ainda não olhei, porque eu já botei para rodar faz um mês junto, já para ter uma observação, mas o que eu tenho visto é que parece que ele está indo bem, viu? Se não me engano, com o MACD, tá? Também, tá? Mas eu botei, assim, eu não perdi muito tempo para mexer nos números, não, né? Eu só botei o cara para rodar junto para ver se eles estavam indo bem, assim, não estava dando problema nenhum e tal, né? Mas nas pequenas observações que eu fiz, ele é assim, é engraçado, né? Ele acaba confirmando os movimentos, né? É bem interessante mesmo. Bom, hoje o Alex foi bem, hein, Alex, no setups lá, hein, meu amigo? E eu gostei que, puta, é difícil encontrar um setup de dólar e acertou legal. Outro que eu estou vendo também, o Rodrigo está com um setup de Bollinger há alguns dias já, né, Rodrigo? Não sei se o Rodrigo ainda continua. Isso mesmo, isso mesmo. Setup tá legal também. Legal, viu? O Bollinger tá indo bem, o HFT. Hoje, para mim, não foi muito bom, mas o HFT foi bom. Eu tenho um setup aí que eu tô brincando, foi legal. Mesmo o Bollinger, para mim, hoje não foi legal, cara. Interessante. Não, o Bollinger, o meu Bollinger também não foi bom hoje. Mas hoje o meu ontem não foi bom, hoje foi bom. E o Alex fez um Bollinger que foi bem hoje. Depois eu vou olhar o que você fez lá, meu amigo, porque você vê como é que são as coisas, né? É o mesmo robô, é a mesma versão. Eu sei que você está com a mesma versão que eu. Usou um indicador que é o Bollinger, que eu gosto e eu uso bastante em várias versões, e no fim o seu foi legal. Por algum detalhinho. Você vê que tem muita coisa para apertar aí de parafuso, hein, gente? É isso mesmo. É isso aí. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar? Senão a gente já encerra, porque já deu aí 1h já deu 1h20 quase. Acho que tá bom, né? Porra, tá ótimo. Passa rápido, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa ou falar alguma coisa, fiquem à vontade, hein? Que eu tô vendo que o Marcelo acho que está digitando alguma coisa aqui. Vamos esperar aí. Ah, legal. Obrigado aí, o Marcelo. É isso aí. Esse cara aí é bem interessante. E até comentando que, na verdade, este cara, né? Ele foi aprimorado, né? Mas ele foi o nosso, vamos chamar assim, ele foi o nosso primeiro indicador, tá? Lá atrás a gente iniciou com esse cara. Aí a gente acabou olhando para outros indicadores e falaram, vamos criar aqui um cara que dá para a gente colocar quantos indicadores puder, tal, porque a gente percebia que as coisas mudavam no mercado, né, com uma dinâmica muito grande, e a gente falou, vamos criar vários outros indicadores, porque a gente pode surfar em cima dessas mudanças do mercado e, de repente, um indicador fica melhor que o outro em um determinado momento, e é isso mesmo que acontece, tá? E aí nós resolvemos retomar esse HFT, né? E, cara, ficou assim espetacular, cara. Tá muito bom mesmo, viu? Tá bom? Então, se ninguém tiver mais nada para falar, eu já vou parar a gravação aqui e vou me despedir de vocês aí. Obrigado aí pela participação, tá? Qualquer outra dúvida que vocês tenham em relação, se não lembrar agora, tal, vocês mandam aí no site e lá aliás, no Telegram a gente
vai procurar responder o mais rápido possível, tá? Parabéns aí, Márcio, parabéns, pessoal, e vamos